Karl Marx, o maior vigarista da humanidade. A grande fraude. O mentiroso. O grifo é meu. Encontrei este texto, abaixo, na internet, sem a autoria. Se o autor o reconhecer, por favor se apresente para os devidos créditos. O texto é excelente e o autor merece ser reconhecido. Comendador Heraldo Lage. Segue o texto. Karl Marx. Karl Marx é considerado por alguns como um dos gênios da filosofia, vinha de uma família burguesa falida e foi sustentado, durante quase toda a vida, por um outro burguês, Friedrich Engels. Judeu, odiava judeus, intelectuais e burgueses, exceto Engels, que lhe sustentava, chamava os russos de lixo étnico, celebrava como preço do socialismo a destruição de uns povos inferiores, tendo saudado o extermínio dos índios mexicanos na guerra pela possessão da Califórnia, e usava expressões como negro pernóstico. Qualificado pelos próprios aliados como difícil, violento e autoritário, Marx não inspirava respeito nem em outros socialistas. Talvez por isso o russo Mikhail Bakunin o tenha classificado como monte de esterco, o francês Proudhon como verme falsário e o seu companheiro de redação da Gazeta Renana, Karenzen, como espírito perverso, que vivia sempre sujo, capaz de tudo, menos de um gesto nobre. Com efeito, Marx traiu a mulher, a aristocrata Jane, com a própria empregada, Helene, com quem teve um filho, Fred, que logo tratou de expulsar de casa, adulterou os números da mensagem orçamentária do primeiro-ministro inglês Gladstone, em discurso na Internacional dos Trabalhadores, em 1864. Falsificou dados estatísticos de livros da biblioteca do British Museum, fonte para a elaboração dos capítulos 13 e 15 de O Capital. Caluniou Mikhail Bakunin, acusando-o anarquista, sem provas, de ser agente secreto da polícia czarista. E para compor sua obra apocalíptica, plagiou o pensamento dos outros, sem citar autoria. Sua família foi a grande vítima. Dos 6 filhos que teve com a esposa, 3 morreram na primeira infância, em decorrência do estado de penúria a que foram submetidos, e 3 cometeram suicídio, as filhas Jane, Laura e Leonor. O único sobrevivente, o filho bastardo do adultério com a empregada, nunca foi reconhecido pelo pai. Como todo hipócrita, Marx nem deixava o menino sentar-se à mesa com os irmãos legítimos, e foi adotado por Engels para salvar as aparências. A esposa Jane, prematuramente envelhecida pelo sofrimento, morreu sem perdoar o marido por ter engravidado a empregada. Com os pais e parentes, Marx não foi menos egoísta. As heranças de parentes ricos foram avidamente devoradas e mal administradas por ele, que se dizia economista. Por ocasião da morte do pai, Heinrich, de câncer no fígado, não compareceu ao enterro porque não tinha tempo a perder. Por conta disso, a mãe, Henriette, cortou relações com ele e, saturada de pagar suas dívidas, advertiu, através de uma carta, o mimado filho parasita, você devia juntar algum capital em vez de só escrever sobre ele. Mas foi ao cometer grosseria com o amigo e provedor de todas as horas que Marx concedeu a chave para a explicação de sua imoralidade. Engels escreve ao amigo dizendo-se arrasado após a morte da companheira amada Mary Barnes. Marx, por carta, responde que a notícia o surpreendeu, mas logo passa a tecer considerações sobre as próprias necessidades pessoais. Magoado com a frieza do outro, Engels suspende o dinheiro e a correspondência, o que leva Marx, apressado, não propriamente a pedir desculpas pela conduta mesquinha, mas a admitir, com franqueza brutal,
que em geral, nessas situações, meu único recurso é o cinismo. Entrou para a história como vigarista desde o início, para provar que a evolução do capitalismo só ia piorar a vida dos trabalhadores. Ele se apoiou nos dados dos Blue Books, relatórios anuais do Parlamento da Inglaterra. Quando Marx foi ver os relatórios, descobriu que, ao contrário do que ele estava dizendo, a condição social da classe operária tinha melhorado. Como os registros não comprovavam o que ele queria, ele usou os registros de 30 anos antes. E assim usou essa falsificação histórica na sua grande fraude O Capital. Antes do capitalismo, a expectativa de vida do trabalhador era de 35 anos. Desde então, só fez aumentar para cerca de 75 anos nos países mais capitalistas. Por isso a população da Terra aumentou de 500 milhões para 6 bilhões de pessoas. Foi o capitalismo que tirou a humanidade da miséria absoluta. Hoje, as populações mais pobres do mundo são as sociedades menos capitalistas, África, Islã e Ásia. A história do século XX desmentiu todas as previsões de Karl Marx e o capitalismo, com todos os seus defeitos, continua vivo. E todas as tentativas práticas de aplicar Marx e seus discípulos, terminaram em rios de sangue, miséria e crueldade. O socialismo sobrevive, hoje, apenas em países prisão, como Coreia do Norte e Cuba, e a China, um dos maiores produtores de cadáveres socialistas, cada vez mais torna-se capitalista, embora seu governo ainda seja nos moldes socialistas. Como plagiador, Marx ultrapassa os limites da pura desonestidade. De Marat, se apropria da frase, o proletariado nada tem a perder, exceto os seus grilhões. De Heine, a religião é o ópio do povo. De Louis Blanc, sacou a fórmula, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. De Chaper, tirou a convocação, trabalhadores de todo o mundo, univos. E de Blanc, a expressão, ditadura do proletariado. Até mesmo sua obra bem acabada e vertiginosa, o Manifesto Comunista, 1848, em parceria com Engels, é um plágio vergonhoso de O Manifesto da Democracia, de Victor Considerant, escritos 5 anos antes. O mais interessante de tudo é que Marx nunca foi marxista, porque, como dissemos no início, foi sustentado por um burguês capitalista, jamais vivendo da maneira como disse que o mundo deveria viver. Sempre foi um teórico de gabinete que tinha uma profunda fé em suas teorias, embora nada tenha feito de concreto para ratificar tal fé. Pelo contrário, muito frequentemente, Marx cinicamente escreve a Engels: prefiro cortar um dedo da mão a lhe pedir dinheiro novamente. E lá vinha a polpo da quantia. O fim da existência de Marx foi patético. Morreu praticamente só, aos 65 anos, depois de percorrer estações balneárias para mitigar o sofrimento físico, lastimando-se de dores generalizadas na laringe, brônquios, tumores, insônia e suores noturnos. Ao médico que dele cuidava, deixou bilhete, no qual dizia só encontrar certo alívio numa terrível dor de cabeça, pois a dor física é o único estupefaciente da dor psíquica. Como diz o filósofo Olavo de Carvalho, Marx mente nos seus pressupostos filosóficos, mente na sua apresentação da história, mente nas suas teorias econômicas e mente nos dados estatísticos com que finge comprová-las. De sua obra nada se aproveita, exceto o treino dialético que se ganha em duelar com um mentiroso astuto. Apesar de todas as críticas que o capitalismo merece, podemos parodiar Winston Churchill e dizer que
O capitalismo ainda é o pior dos sistemas econômicos, com exceção de todos os outros. E aí, gostou do vídeo? Tá. Esse Karl Marx é um tremendo picareta, né? É ali que nasceu tudo isso aí, que veio desenvolvendo, que veio parar aqui no Brasil com essa anta nascida na Bulgária, essa comunista terrorista picareta, que está comandando os três poderes aqui, que nós vamos derrubar de lá pessoalmente. Nós vamos lá, o povo, vamos lá tirar os três poderes de lá. Quando o povo, em milhões, nós invadirmos o Brasil, invadimos os três poderes lá para destituir todo mundo, aí as nossas forças armadas, que são valorosas, honradas, os nossos militares destemidos, honrados, aí eles entram em ação para nos proteger, nos defender, e conseguimos a intervenção constitucional do povo brasileiro com a cobertura da nossa ferramenta mais poderosa, que é as Forças Armadas. E eu trabalho muito pela intervenção, acabo não tendo dedicação quase para publicar os vídeos, mas nós vamos tem muita coisa para publicar, certo? Então é o seguinte, divulga mesmo, espalha isso para todo mundo aí, cara, para eles saberem quem é esse vagabundo desse Karl Marx, que muita gente fica aí, os comunistas, né, elogiando esse safado, que já morreu tarde, né? Então é o seguinte, dá um positivinho na mão, compartilha, divulga, se inscreve no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Abração, beijão para todo mundo. Tchau, tchau.